é carioquinha, que nasceu aqui no Rio. Vamos saber mais sobre eles. Me conta que é fácil cuidar de um chimpanzé? A técnica de mapeamento. Segundo os cientistas, a tecnologia chamada nova psiquiatria permite pela primeira vez obter informações psiquiátricas objetivas sobre o funcionamento do cérebro. O instrumento de Sigmund Freud era o divã em seu apartamento em Viena. Foi um longo caminho até a tecnologia atual que nos permite olhar diretamente o cérebro e ver áreas em que Freud só podia desenvolver hipóteses. Os médicos utilizam termografia com emissão de positrons, um processo de rastreamento que permite aos cientistas mapear a atividade cerebral. Quanto melhor pudermos ver o cérebro e seus mínimos detalhes em termos de funcionamento metabólico, haverá mais informações sobre os sistemas neurotransmissores, receptores e processos fundamentais do cérebro. Achamos que muitas doenças psiquiátricas e muitos problemas em psicologia terão solução na compreensão desses processos cerebrais fundamentais. O primeiro passo para o exame é a produção de um isótopo radioativo por uma máquina chamada ciclotron. Depois, o isótopo é injetado na corrente sanguínea do paciente, antes que este passe por vários testes, como de inteligência e sono. O isótopo é absorvido pelas áreas mais ativas do cérebro e o rastreador detecta sua presença. Um computador analisa os dados, cria um instantâneo colorido da atividade cerebral e os cientistas comparam as fotos de voluntários normais com as de pessoas com problemas psiquiátricos. As imagens ajudam a entender a química da doença psiquiátrica e a determinar um tratamento. Um dos nossos principais projetos é estudar as doenças psiquiátricas mais graves, como a esquizofrenia. Podemos comparar a atividade cerebral normal com a de pessoas com esquizofrenia. E descobrimos que nos pacientes com esquizofrenia, esta área do lóbulo frontal, a parte anterior do cérebro, tem uma função muito reduzida. Essa tecnologia também pode analisar a inteligência. Os cientistas descobriram que os cérebros dos que se saem bem nos testes de QI usam menos energia do que os mais fracos e podem ser mais eficientes. Estamos tentando entender o que o cérebro faz para produzir um comportamento inteligente. Se perguntarmos onde no cérebro está a inteligência, a resposta não será tão óbvia. Sabemos que as pessoas que sofreram ferimentos graves na cabeça e danos ao cérebro podem perder algumas habilidades, mas não necessariamente a inteligência. A Universidade da Califórnia tem o único departamento de psiquiatria do mundo com um ciclotron e ampliou as pesquisas de sua clínica de mapeamento do cérebro para atender até 50 pessoas por semana. Com o ciclotron, poderemos produzir grandes quantidades de isótopos radioativos. Ou seja, além dos nossos pacientes para pesquisa, poderemos atender pacientes clínicos, como os que sofrem da doença de Alzheimer, de depressão, epilepsia e são candidatos à cirurgia no centro médico. Essa nova tecnologia permite que os médicos vejam exatamente como a disfunção cerebral é afetada por drogas. Essa informação ajuda a determinar o tratamento e analisar novos tratamentos. A tecnologia de Freud era limitada a seu divã e sua imaginação, e ele se saía muito bem só com isso. Hoje, suas teorias ainda são muito úteis, mas a alta tecnologia, especialmente a de mapeamento do cérebro, colocou a psiquiatria na vanguarda da medicina tecnológica. O mapeamento cerebral com tecnologia de rastreador fornece informações antes impossíveis de se obter. Ao verem as doenças mentais como uma disfunção biológica, os cientistas esperam descobrir as causas das doenças mentais e os tratamentos para curá-las, através desta nova psiquiatria. Genitais e câncer, mas muitas pessoas com o vírus não apresentam sintomas. Achamos que de 9 a 11% das mulheres saudáveis têm o HPV, o DNA, nas células da região genital inferior. É uma infecção predominante.
Uma simples biópsia irá determinar a extensão do problema. As verrugas genitais e o câncer são tratados facilmente se diagnosticados logo. Não há tratamento para o vírus, mas ele não significa que a pessoa irá desenvolver câncer. No momento, e com as informações que temos, não acho importante examinar as pessoas rotineiramente para ver se elas têm o HPV. Os médicos recomendam check-ups anuais para que os sintomas do HPV sejam detectados logo e tratados. E a única prevenção contra o HPV é o uso de preservativos. Trigliceretos. Assim, os trigliceretos quase sempre surgem como um fator de risco, isto é, um fator previsível para a probabilidade de um infarto. O método de redução é familiar, exercícios e dieta com pouca gordura. Fred faz um sanduíche de frango sem pele para o almoço. Eu reduzi meu peso de 100 para 81 quilos e o colesterol e os trigliceretos baixaram. O nível de trigliceretos é importante se o colesterol for alto. O Dr. Goto diz que algumas combinações aumentam bastante o risco. Achamos que a combinação de um alto triglicereto e baixo HDL é um grande risco. E se o LDL também aumenta, o risco pode ser 3,5 vezes ou 4 vezes maior do que se a pessoa tiver triglicereto normal. Agora Fred toma um refrigerante dietético no almoço porque o álcool pode elevar o nível de triglicereto. Também toma remédios para baixar o triglicereto. Tudo isso está permitindo que ele tenha um coração sadio. Vão parecer as ferramentas que você conhece. Você encontrará quando voar quase 30 vezes mais rápido do que os jatos de passageiros. O material usado no avião tem que atender às necessidades de força, leveza e capacidade de suportar altas temperaturas na reentrada. Ao contrário do projeto anterior parecido com o Concorde, a ampla fuselagem do X-30 fornecerá boa parte da sustentação, reduzindo a envergadura da asa. Um nariz grande dirige o ar para os motores e turbinas. A empenagem dupla dará mais estabilidade em todas as velocidades. O avião aeroespacial americano. Tecnologia que promete acesso disponível, eficiente e flexível ao espaço no século XXI. Usando luz e remédios para tratar o sangue do paciente enquanto ele circula fora do organismo, processo chamado fotoforese, os médicos conseguiram interromper o progresso do câncer. Os pacientes vivem mais tempo. O dermatologista Peter Held, da Universidade Yale, trata pacientes envolvidos em exames com fotoforese e diz que a terapia é eficaz na luta contra o linfoma e outros tipos de câncer e doenças do sistema imunológico. É uma coisa horrível descobrir de repente que se está com câncer e, então, ver um milagre ocorrer. Jerry Goldsmith foi advertido pelos médicos de que seu estado podia ser fatal. Há 2 anos ele começou a fazer fotoforese. Levou quase 1 ano para que o número de glóbulos brancos baixasse. E desde então, no que diz respeito a isso, pelo menos, eu tenho levado uma vida normal. Depois da quimioterapia com a droga Psoralen, os glóbulos brancos são coletados e expostos à luz ultravioleta. A combinação luz-medicamento ataca as células cancerosas. É um remédio que ataca células anormais de glóbulos brancos que são em seguida expostos à luz. O paciente recebe de volta os glóbulos brancos ao final da terapia. Seu sistema imunológico corresponde então às células alteradas como se fosse uma reação à vacina. E aí se veem as mudanças no quadro clínico. Como o processo ocorre fora do organismo, a fotoforese não tem os efeitos causados pela radiação e quimioterapia. O tratamento não parece ter nenhum efeito colateral, o que o torna atraente, especialmente se compararmos com tratamentos como a quimioterapia. O Dr. Held diz que vários pacientes com linfoma que participaram dos estudos apresentaram alguma melhora.
E isso é uma razão encorajadora para ampliar os estudos no futuro. A pesca comercial na costa sudeste dos Estados Unidos pode mudar de repente de boa para má. Por quê? Algumas pessoas citam os problemas da poluição da água, outros a pesca excessiva. Mas os cientistas estão apresentando respostas incomuns para esta pergunta. Muitas explicações começam aqui, nos viveiros, onde os peixes jovens passam. Quando os biólogos marinhos iniciaram seus estudos há 15 anos, eles esperavam concluir que a taxa de nascimento era a causa da grande flutuação no número de peixes e achavam que ela gerava uma competição pelos recursos naturais, fazendo com que o número de peixes diminuísse. Mas eles estavam errados. John Miller e Lynn Pietrafesa se uniram para explorar outra possibilidade, a de que as variações resultassem não das condições nos viveiros, mas a muitos quilômetros de distância, no oceano, onde os peixes eram incubados. Para sobreviver, estas pequenas larvas precisam chegar à proteção dos viveiros. As tempestades parecem ter muito a ver com quantos irão completar a viagem. Os cientistas conseguiram mapear as tempestades para explicar até 50% das variações no número de larvas que chegam aos viveiros. Os peixes são desovados na extremidade dianteira da corrente do Golfo. Dependendo do número e da intensidade das tempestades de inverno, são criadas na região costeira as condições que levam os peixes até a costa numa camada de água que vai de 16 metros da superfície a entre 3 e 7 metros do fundo do mar. A camada se desloca para a costa à razão de 1,5 km por dia. Pietrafesa se concentra nas condições do tempo e do oceano. Miller estuda os peixes. São colhidas amostras das larvas que chegam. A idade aproximada dos peixes é obtida através de medição. Uma leitura mais precisa das cartilagens no ouvido interno dos peixes. Após a incubação, ele desenvolverá um anel na cartilagem por cada dia de vida, como fazem as árvores. Contando os anéis, os cientistas determinam quanto tempo os peixes demoraram para chegar da corrente do Golfo até a baía e de lá ao viveiro. Uma quarta dimensão está sendo acrescentada ao modelo, o tempo, ou seja, será que faz diferença quando há tempestades? As possibilidades são as seguintes. É necessário que haja várias tempestades fortes no período de um mês. Elas têm que ocorrer depois de várias tempestades menores que criariam o padrão certo de circulação na plataforma continental. Quando houver grandes tempestades, os peixinhos irão desovar em massa, antecipando o início de uma tormenta. Incrível! As tempestades no mar fazem com que os peixes desovem. Sabendo disso, os pescadores poderão prever com mais precisão qual a melhor época para pescar, tornando a indústria do setor eficaz e lucrativa. E, acima de tudo, os cientistas estão descobrindo um meio importante de desvendar os mistérios básicos da vida no oceano.